Graça e paz, igreja, amém? Que bom estar aqui com vocês e também com vocês que estão participando deste culto a Deus pelo Facebook. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. O texto escolhido nesta noite se encontra na carta de Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. Eu vou ler os versículos durante a mensagem. A mensagem tem por tema: um processo judicial está em andamento. Alguém já foi processado aqui? Qualquer processo é alguma coisa desagradável, não é? Mas a humanidade está sendo processada por Deus, podemos dizer assim. Primeiro vamos identificar o réu. Quem é o réu? O ser humano. E o status do ser humano é de total miséria espiritual. Romanos capítulo 7, verso 24, o apóstolo Paulo se identifica como miserável homem que sou. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, uma carta dirigida à igreja de Laodiceia, que se achava rica, que se achava abastada, que se achava que não precisava de nada, ela é identificada como cega, infeliz, miserável, pobre, cega e também nua. O incrédulo está totalmente cego para a realidade de Deus. E qual é a acusação? Pecador, indesculpável quanto à revelação natural de Deus através da ordem criada. E além disso tudo, ingratidão. Sabemos que existem muitas necessidades na humanidade, mas a maior de todas as necessidades é uma condução de uma vida alienada de Deus, de um Deus que criou tudo que existe, e levar uma vida debaixo desta condenação. Vemos até aqui uma total alienação do ser humano em relação a Deus e um estado de condenação. Será que Deus, por julgar o mundo, será que este Deus é injusto? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, do verso 5 e verso 6, ele diz: mas se nossa injustiça traz à tona a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como Deus então julgará o mundo? Ou ainda em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, está escrito: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então vemos até aqui que não há nenhum justo sequer, que a lei de Deus, ela funciona como um espelho, revelando quem é o ser humano. O ser humano é um pecador. E no dia que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar, até os segredos dos homens serão revelados conforme a conformidade do Evangelho. Todos esses versículos que nós citamos aqui, nesta noite, revela que o ser humano não tem como tirar a prerrogativa de Deus julgar o mundo. Deus é justo e até a ira de Deus é santa. E Ele aplicará a sua justiça de modo justo. A lei revela quem nós somos, ou seja, somos pecadores, réu do juízo divino. E assim, diante de Deus, o ser humano não é justo. E até os segredos do coração serão revelados no dia do juízo. Mas vamos então para o primeiro verso do texto que nós escolhemos nesta noite.
Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. As provas são incontestáveis. Os homens, ou o ser humano, vive desprezando a fé no Criador. E vive em perversão, vive em impiedade. E além disso tudo, suprime a verdade que está intrínseca em nossos corações por intenções injustas. Ou seja, a ação de deter a verdade é como um martelo que bate inúmeras vezes, reprimindo a verdade. A verdade, em outras palavras, é trancada no portão da consciência. E a injustiça reprime o amor pela verdade, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, onde encontramos: a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Contudo, o processo judicial de Deus continua em andamento. A ira de Deus se manifesta dos céus. Deus, no decorrer da história, já apresentou ou já mostrou para a humanidade que haverá um dia de julgamento. Já na criação, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, e estes erraram o alvo, estes pecaram, Deus os expulsou do jardim, mostrando já um castigo. Mas Deus manifestou também a sua graça, quando disse: do descendente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando o homem quis construir uma torre que chegasse ao céu, mostrando assim a sua grandeza, Deus desceu e disse: vamos confundir a língua deles. Quando a maldade se multiplicou sobre a face da terra, Deus disse que iria destruir todos os seres viventes com um dilúvio, mas poupou Noé e sua família, manifestando mais uma vez a sua graça. Quando uma cidade se perverteu, Sodoma e Gomorra, Deus mandou descer fogo do céu e destruir totalmente aquela cidade. E na plenitude dos tempos, Deus cravou uma cruz na terra e pregou ali o seu Filho, mostrando que um dia haverá julgamento. O nosso julgamento, graças a Deus, já aconteceu naquele dia na cruz. E ali na cruz revela a justiça de Deus sobre nós. Nós é quem merecíamos estar lá. E Deus enviou o seu Filho e revelou esta verdade. O versículo 19 diz: portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Deus é perceptível à humanidade naquilo que Ele próprio criou e também na consciência de cada pessoa. Foi Deus que fez assim, foi Deus quem revelou, e a humanidade vive sua existência cercado da sabedoria de Deus. O verso seguinte está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A boa criação de Deus brilha dentro da consciência do ser humano, de modo que esse ser humano poderia ser grato a tudo que Deus criou. O ser humano vive a sua vida de modo bom, de modo que tudo aquilo que Deus criou propicia ao homem possibilidades de viver bem. A natureza,
Nós podemos trabalhar, podemos pensar, podemos nos alimentar, podemos nos relacionar. Podemos viver uma vida digna diante de Deus. E isso é revelado às pessoas pela natureza. Mas isso também torna as pessoas indesculpáveis. Embora jamais nós tenhamos visto Deus, os atributos de Deus na sua criação são reconhecidos. Na natureza, há uma assinatura de Deus, há um design inteligente. Se nós, sinceramente, usarmos a razão, iremos reconhecer que existe um Criador. Esses atributos de Deus são contemplados indiretamente no que é visível, por assim dizer, nas entrelinhas, pelas obras da natureza e também da história. Sem linguagem, a natureza fala, os céus proclamam a glória de Deus. E essa revelação existe desde a criação do universo. E, de modo contínuo, ela fala ao ser humano. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Salmo 19, verso 2 e verso 4. Ainda Jó, capítulo 12, verso 7 até o 10 está escrito: mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, e até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabem que a mão do Senhor fez isto? E a sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. A natureza anuncia que existe um Criador. E se nós usarmos simplesmente a razão, nós vamos identificar que existe realmente um Criador. Então, diante dessa revelação natural de Deus, o ser humano pode experimentar incessantemente a superioridade de Deus e caminhar continuamente nos limites da sua frágil existência. Precisamos reconhecer no dia a dia que nós nem sempre somos fortes, nem sempre conseguimos nos virar sozinhos. Cada pessoa precisa continuadamente das misericórdias de Deus. E essa é a razão de não sermos consumidos. Em vista de tantas coisas que são incontroláveis no nosso dia a dia, é impossível que nós sejamos senhores. O único Deus invisível, sim, esse é Senhor. Nenhum coração humano pode apagar o dever de reconhecer Deus na criação que foi ordenada. E nessa situação experimentamos o poder de Deus, que não é um poder que subjuga friamente o ser humano, mas sim que nos abençoa. Devemos render gratidão ao eterno Deus, Criador de todas as coisas. Ele nos concede espaço para viver, comida, alegria, tempo de existir, mesmo temporariamente aqui na terra, e para aqueles que é concedida a fé, foi nos concedido viver eternamente através de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. A revelação desta criação anuncia que somente é possível crer em Deus, crer num Deus que criou tudo que existe, numa elaboração sensata, num pensar sensato, racional,
nós não podemos excluir Deus de nossa consciência, apesar de muitos fazê-lo no seu discurso. Mas se for processado de modo correto, a pessoa irá honrar esse Deus que criou tudo que existe. Mas o processo judicial continua, está em andamento. O texto final diz: tais homens por si mesmos são indesculpáveis. A ira condenatória do verso 18, que nós lemos no início, é legítima. As pessoas, sem dúvida alguma, tinham a possibilidade de se portarem corretamente perante Deus. Ou seja, o condenado não pode alegar desconhecimento. O versículo 21 e o último versículo deste verso, desta passagem que nós estamos refletindo hoje, diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. O versículo 21 elucidou mais profundamente o trato culposo que com relação com a revelação de Deus na criação. As pessoas não seguem nem a lei da razão, já exposta no verso 20, para identificar um Criador. Não apresentam lucidez, não conseguem segurar aquilo que está ao alcance de suas mãos e, ao invés disso, praticam o que é antinatural. O duplo não registrado aí, não glorificam, não agradecem, os acusam. Não glorificam significa o conhecimento de sua soberania não se transformou em reconhecimento. O ser humano não reconhece a soberania de Deus na criação. E não deram graças também, não agradecem a Deus, são ingratos diante de tudo isso que Deus criou para nos abençoar. Eu lembro nos registros do Evangelho que Deus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Por isso o ser humano é indesculpável. Deus criou tudo que existe. E olha só, quando você contempla essa criação, e essa criação é boa, brilha a glória de Deus, o ser humano realmente fica ou se torna indesculpável diante da criação de Deus. E o coração do ser humano o torna miserável. Como assim? Quando ele pratica o mal, o coração nunca está ausente das ações. Não se abre mão da responsabilidade do coração. O coração é insensato. Sabia de Deus, mas não queria Deus. Odiavam, porém, sem motivo. Entretanto, quem odeia não é capaz de pensar com clareza. Por isso o texto diz, obscurecendo-lhes. Apagou-se para si a própria luz, escureceu a sua existência. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E apesar de todo o derramamento das bênçãos de Deus e de sua incontestável capacidade de raciocínio, é admirável como as pessoas podem deixar de ser exigentes quanto está em jogo essencial a busca pelo sentido da vida. Efésios capítulo 4, versos 16 e 18 está escrito: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andavam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Mas se essa revelação ainda não atingiu o seu coração, se você ainda é um incrédulo, se você ainda não acredita em Deus, peça misericórdia de Deus.
Peça sabedoria para que Ele revele a sua graça, para que Ele revele o seu amor. Está escrito que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. O Evangelho, para muitas pessoas, é um mistério. Eu costumo dizer, pegue a pessoa mais sábia que existe no mundo, mande ela ler a Bíblia. Ela pode ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas se não for revelado esse mistério para ela, a Bíblia para ela vai ser apenas um livro. Para nós, o Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, é poder de Deus para a salvação. E eis aqui a boa nova. Diante desse processo judicial que está em andamento, há uma boa nova de salvação. Há uma boa notícia de salvação. E essa notícia é que Jesus Cristo pagou o preço. Ele se fez justiça em nosso lugar. Sabemos que pela obra da lei, ninguém é salvo. Sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores. Mas nós, aqueles que creem em Cristo, foram justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, do verso 20 ao verso 26. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que estão participando do culto desta noite, há um processo judicial divino em andamento. O mundo, o ser humano, se tornou indesculpável diante da obra criada por Deus, porque a natureza proclama a glória de Deus. Um dia anuncia outro dia. Os animais revelam isso, a natureza revela isso. Por isso, se nós formos sinceros o suficiente, iremos constatar que existe um Criador. E se não reconhecemos isso, somos indesculpáveis. Por isso, como cristãos, como cristãs, precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Agradecer a Deus pela bênção de viver aqui, mesmo que seja temporariamente. Mas a nossa esperança não está aqui. Temos uma vida eterna em Cristo Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo é um marco na história, onde Deus dividiu a história em antes e depois de Cristo. Cravou uma cruz nesta terra, para que todos pudessem olhar para ela e saber que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu convido você a ser grato a Deus nesta semana, agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado a você. Todos os momentos, até esses momentos que existe esse distanciamento social, são novos desafios. Mas isso nos motiva a estar agradecido a Deus por tamanha e enorme salvação, pela manifestação da graça de Deus. Seja agradecido. Este é o desafio desta semana. Nós já fomos julgados na cruz. Cristo já pagou o preço. A condenação é para os incrédulos, para aqueles que andam
alienados de Deus, que são cegos em relação à realidade deste Deus que vive e é eterno e é todo-poderoso e que a natureza proclama a obra das suas mãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser agradecido a Deus por sua criação e principalmente pela graça de Deus em ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Que Deus te abençoe.